O Instituto Brasileiro de Estudos Tributários, o IBET, realiza em São Paulo, capital, o 10º Congresso Nacional de Estudos Tributários. A respeito disso, nós vamos conversar com o advogado especialista em direito tributário, Rodrigo Forcinetti. Dr. Rodrigo Forcinetti, o que vai ser debatido neste Congresso Nacional de Estudos Tributários? Essa tributação ainda é um grande entrave para que investidores estrangeiros invistam no país e esses casos acabam chegando aos tribunais brasileiros? Olha, o grande problema que nós enfrentamos hoje, infelizmente, é de não sabermos quais os limites de nossas responsabilidades no que compete às questões tributárias de pessoas jurídicas com relação à figura dos seus sócios. Então, o entrave com relação aos investimentos está justamente no receio de você não saber até onde vai essa sua responsabilidade, fazendo com que as pessoas, então, ao invés de investir na economia, no mercado, indústria, enfim, acabem deixando seus valores, né, em contas bancárias com aplicações vencendo juros irrisórios. Porque essas taxas cobradas são muito elevadas, que são os impeditivos de uma boa atração de investimentos estrangeiros? Já começa que a carga tributária no Brasil é algo que beira as raias do absurdo, né? Infelizmente, nós temos um serviço de país de terceiro mundo e tributos superiores aos países de primeiro mundo, né? Então, isso por si só já configura um entrave. Mas o problema, ele fica ainda mais complicado quando você não consegue enxergar até onde vai o limite da responsabilidade do sócio de uma pessoa jurídica quando ele investe em determinado segmento. Então, por exemplo, hoje, o fisco tem exigido, sem qualquer limitação, em razão da inadimplência dos tributos das empresas, redirecionado essa cobrança para a figura dos sócios, sem se atentar às regras rígidas que supostamente teriam o nosso sistema. Para você comprovar essa falta de responsabilidade, você tem uma série de obstáculos, principalmente no tocante aos entraves processuais que o nosso sistema impõe hoje. Então, o receio das pessoas físicas em geral, né, esse seria o grande foco, é tamanho, porque você não sabe efetivamente o que você pode perder caso o negócio não venha a dar certo, entendeu? E o investidor estrangeiro enxerga tudo isso aí e corre para outros países? Justamente. O investidor estrangeiro, ele quer saber, principalmente as pessoas com uma educação mais qualificada, eles querem saber até onde vai o seu risco, né? Então, quando chega ao Brasil, você já encara uma burocracia sem qualquer precedente no cenário global. Depois você acaba analisando a carga tributária, que é pesadíssima. E aí, para concluir, você não sabe até onde vai a sua responsabilidade, ou seja, o fato de figurar como sócio de qualquer tipo de negócio eleva a sua responsabilidade para todo e qualquer tipo de tributo que não for pago pela empresa. Então, isso acaba evidenciando um grande entrave para os investimentos no Brasil, né? Estamos conversando com o advogado especialista em direito tributário, Dr. Rodrigo Forcinetti, ele que fala a respeito da realização do 10º Congresso Nacional de Estudos Tributários, realizado pelo Instituto Brasileiro de Estudos Tributários, o IBET, que acontece em São Paulo. O Dr. Rodrigo Forcinetti, não haveria a necessidade de que houvesse uma uniformidade nessas legislações de vários países quando se refere à tributação? Perfeito, esse seria o ideal, mas nós sabemos que isso está longe, né? Infelizmente, o cenário econômico de cada país é distinto dos demais, nós temos algumas estruturas jurídicas distintas, então o ordenamento de cada país acaba contendo peculiaridades que outros não têm.
Agora, o ideal é que tenhamos um mínimo de segurança. Então, olha só, nós estamos falando hoje de responsabilidade de sócios por débitos tributários de suas pessoas jurídicas. A nossa legislação, ela completa daqui a alguns anos 50 anos de existência. Então nós não estamos falando de uma legislação nova, mas até hoje a sua interpretação não foi uniformizada. Ou seja, nós discutimos a questão da responsabilidade do sócio com base numa legislação de quase 50 anos, sem saber efetivamente qual é a maneira correta de interpretá-la. Ou seja, analisando de uma questão bem objetiva, é algo absurdo. É algo absurdo. E o problema, ele vai desde a forma arrojada com que os órgãos de fiscalização fazem a interpretação desses dispositivos, até os tribunais, que após a análise de vários casos por décadas, não chega a uma conclusão sobre questões cruciais dentro do nosso sistema tributário, né? Muito bem. Nós conversamos com o advogado especialista em Direito Tributário, Dr. Rodrigo Forcinetti, ele que falou a respeito do 10º Congresso Nacional de Estudos Tributários, que acontece em São Paulo nos dias 4 a 6 de dezembro, uma realização do Instituto Brasileiro de Estudos Tributários, o IBET. Dr. Rodrigo Forcinetti, muito obrigado pela participação do senhor. Disponha, Arthur. Será sempre um prazer falar com vocês.